Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Felipe Bobou, sou instrutor de Tai Chi Tao e hoje eu vou falar um pouco sobre a série The Chosen. The Chosen é uma série que retrata a vida de Jesus, né? E o que eu acho muito interessante é que Jesus, ele é mostrado nessa série como um mestre, né? É uma série que, na minha opinião, chega ao ponto mais próximo da verdade, né? De como era Jesus, de como Jesus transmitia seus ensinamentos, né, para o povo e para os seus discípulos. E recentemente saiu, né, no cinema Santa Ceia, que é o The Chosen, mas eles lançaram somente os 2 primeiros episódios, né, da série, da última temporada. E eles pedem para você acompanhar o restante pelo aplicativo que vai sair, né? Que eu achei sobre esses 2 primeiros episódios da última temporada. Esses 2 primeiros episódios da última temporada, eles retratam mais o início, né, da morte, né, o início do processo, né, de crucificação, aonde Jesus já está próximo ali da sua crucificação, né, e depois sua ressurreição. E comparando, né, a série, né, fazendo um review aqui da série como um todo, eu acredito que tem pontos dentro dessa série que às vezes pode passar despercebido, né? Por exemplo, nesses 2 últimos episódios que estão no cinema agora, tem pontos interessantes, né? Porque tem uma parte dessa série que é retratado por uma pessoa, né? Para não dar tanto spoiler assim, que trabalha, né, organizando dentro do templo sobre os vendedores de azeite e tal. E essa pessoa que trabalha ali, ela inclusive fala, né, tem uma fala muito forte, um ensinamento muito forte, que, né, na própria religião ali da época, tinham coisas que eles inventavam, né, ou acrescentavam, né, coisas que não tinham, para eles poderem ter um controle melhor ou até mesmo se sentir melhores, tá? Coisas que não eram, que não tinham, não continham ali no ensinamento, tá? Então, essa série, ela mostra muito a vida de Jesus em todos os aspectos e principalmente também o que era considerado na época você ser um mestre, você ser um mestre iluminado espiritualmente e você transmitir isso, tá, para as pessoas que estavam presas na crença, tá, ou na falsa interpretação dos ensinamentos que eles tinham, né, e até mesmo utilizavam esses ensinamentos para controle de outras pessoas, para terem posições de prestígio, né, que Jesus mesmo na própria série fala isso abertamente e diretamente, tá? Então essa série ela nos ensina muito sobre a prática espiritual, sobre o que Jesus veio realmente ensinar pra gente, tá? Sobre os milagres que Jesus operava, né? Que a gente fala Jesus, mas não, eram feitos por Deus, né? Isso é bem claro também na série, através de Jesus, tá? E muitos ensinamentos de Jesus também não eram compreendidos em sua forma profunda, onde nós vemos também na série Jesus até desabafando com a mãe dele, falando, mas eles não entendem, eu falo.
e eles não entendem. Eu já cheguei até a falar diretamente, eles não conseguem entender o que eu estou falando, né? Para você ver como isso reflete até nos dias de hoje, e os ensinamentos de Jesus são mal compreendidos até hoje, tá? Principalmente por aqueles que mais o seguem. Então, se nós pudéssemos analisar aquela época, né, os problemas políticos, religiosos e sociais que os ensinamentos de Jesus causaram, o impacto que isso causou, né, na sociedade, e posteriormente é o que leva Jesus à crucificação, né, porque você ir contra o sistema religioso da época, que era a maior, né, uma das maiores ali, porque estava entrando Roma junto com o poder político, né, exército, e contrapartida é o contraste, é o poder tomado ali pela religião também, que detinha, né, maior parte do poder. Então, Jesus acabou se tornando ali, acabou cometendo crime político, né, também contra, se tornando um perigo tanto para Roma quanto para os líderes religiosos da época. E na época, você falar alguma coisa contra a religião ou contra a crença que era pregado, era considerado crime, e a pena era a morte, tá? Por isso que o povo que era religioso acaba escolhendo, né? Ali estava uma mistura de tudo, mas como foi difundido que Jesus tinha tanto ferido Roma quanto ferido as religiões ali da época, muitos se sentiam gravemente ofendidos. E ali naquela época era o que? Retratado que se você ofendesse era um crime mais grave do que matar, do que estuprar, do que era a coisa mais grave, era você violar, né, a crença religiosa, tá? Você falar algo divergente, ou você afirmar ser alguma coisa, né, que os outros acreditavam que você não era. Então isso acaba levando Jesus a crucificação, e até mesmo o povo escolher Barrabás, né, para ser solto, e o povo escolheu Barrabás e mandar crucificar Jesus, né? Mas Jesus tinha uma missão, né? A missão de Jesus era ensinar a verdade. E se a gente parar e assistir essa série e refletir, né, os problemas daquela época, e como as pessoas elas eram cegas, né, por crenças, e os líderes religiosos da época não tinham a mesma capacidade que Jesus tinha, e eles não conseguiam entender como Jesus operava, os milagres que eles operavam. E hoje é descrito um Jesus como se ele fosse especial, como se ele fosse alguém no sentido como se fosse um super-herói, um filho de Deus, e ninguém mais é filho de Deus, quando na Bíblia mesmo Jesus fala que todos nós somos filhos de Deus. Então o ensinamento de Jesus, ele é mal compreendido até hoje, né? Jesus quis dizer que nós podemos ser iguais a ele, que ele vem ensinar isso pra gente, como ser igual a ele. E o que fizeram? Em vez de tentar ser igual, melhor construir estátua, templo, adorar, é mais fácil do que tomar Jesus como um modelo de vida. E esse erro era cometido naquela época com os ensinamentos de Moisés, e hoje é cometido até hoje esses erros, os mesmos erros. Se a gente assistir a série, se a gente estudar a vida de Jesus e perceber, né, perceber de verdade
o que está sendo explícito, está sendo mostrado ali, nós vemos que hoje nós temos os mesmos problemas e que se Jesus voltasse, aconteceria o mesmo. Porque Jesus iria voltar para falar a verdade, não o que você acredita do que você leu sobre a vida dele, ou o que você acredita que ele é. Se Jesus voltasse, ele ensinaria a verdade, assim como ele ensinou naquela época. E o crucificaram por isso. Porque ninguém quer ouvir a verdade. Já pensou você chegar num líder, Jesus chegar num líder religioso hoje e falar, você não tem fé? Já pensou? Ele ia falar, não, você não é Jesus. Você não é o meu Jesus. Não. A gente tem que entender pra gente entender a vida de Jesus, a gente tem que entender muito sobre espiritualidade, sobre o que ele vem ensinar. Que não é simplesmente amar o próximo como um amor comum, humano e mundano. Ele veio te ensinar a ser um com Deus, assim como ele foi um com o Pai. Você não sabe por que você faz Pai, Filho, Espírito Santo, mas você faz todo dia. Mas ninguém nunca se perguntou o porquê. Pai é Deus, é o universo, é tudo que existe, o que não existe. É algo que está além da sua compreensão. Filho, o que é um filho? Filho é a miniatura do Pai. Significa o Pai dentro de você, é o Filho. Uma parte de Deus, a imagem e semelhança de Deus dentro de você, dentro do seu corpo. Pai, porque Pai é na cabeça? Porque o Pai está no céu, está no alto, parte mais alta do seu corpo. O que tem mais de elevado no universo é Deus, a fonte de todas as coisas. Filho, baixo, perto do umbigo, quer dizer, o seu centro, da onde você iniciou, da onde surgiu a primeira célula, aonde está a fonte da energia de todo o seu corpo, da sua consciência, de tudo. Quer dizer, o Pai, o Filho, a miniatura do Pai dentro de você. Espírito Santo, esquerda, direita, quer dizer, você forma a cruz, as 4 direções do universo para o poder de Deus vir. Espírito Santo quer dizer a força da vida, a força que move, a força que conecta o Pai e o Filho dentro do corpo, a força vital. O Espírito, aquilo que anima. Mas é mais fácil construir uma estátua. E essa série, ela nos faz refletir, ela nos faz pensar sobre, de verdade, o que era seguir Jesus na época, como era difícil. Como Jesus ele era mal compreendido e julgado até mesmo pelos seus próprios discípulos que não compreendiam os ensinamentos dele. E foram compreender um pouco mais tarde, né? Então é uma das melhores séries para mim, é uma das melhores obras que retratam a vida e sobre Jesus e sobre o que ele ensina, porque coloca nitidamente Jesus como um mestre, não como um herói ou uma coisa santificada que é criado para o povo pensar alguma coisa, uma imagem falsa. Não, colocam Jesus mesmo como um professor, como um mestre, como alguém que atingiu um nível espiritual alto, desenvolveu a conexão com Deus, ou com o Pai, ou com o universo, não importa a palavra que você usa, é só um termo, é só uma palavra.
e que tentou passar esse conhecimento para a humanidade. E por passar esse conhecimento para a humanidade preferiu a crença do que a verdade. E o crucificaram. Tá? Então pense bem sobre o que é a vida de Jesus, o que ele veio ensinar e o que isso custou para ele, o porquê realmente ele morreu por amor. Ele morreu para que os ensinamentos dele continuassem até os dias de hoje, para alguém ler, para qualquer pessoa poder ler e falar: nossa, uau, tá tudo aqui. Ele morreu para que a verdade permanecesse entre a sociedade até os dias de hoje e desse a chance para alguém que não que crê como os outros faziam naquela época. Não ore nas sinagogas como hipócritas ou nas esquinas para todo mundo ver. Feche a porta do seu quarto e ore em secreto para o seu Pai, para Deus. Isso é um ensinamento muito profundo, que significa muito mais do que isso. Mas o que fazem hoje? Exatamente o contrário. Porque é muito fácil eu pegar um versículo do que está escrito, esquecer todo o resto e usar esse versículo para justificar as minhas ações ou para validar as minhas ações. Então, não vamos usar o ensinamento de Jesus para validar as nossas ações. Vamos tentar entender realmente o que Jesus quis ensinar e praticar em secreto, para que o Pai veja. Para que Deus, o universo, possa se conectar conosco novamente. E nessa série é retratado muito isso. Isso é sensacional nessa série, como mostra a forma com que é retratado. É uma obra de arte, porque não tiram totalmente a parte humana de Jesus, porque Jesus tinha um corpo humano, embora seu nível espiritual fosse elevadíssimo. Jesus praticava a todo momento a conexão, a prática da conexão. Então, vamos começar a nos perguntar: qual o primeiro passo? Como ser um com Deus? Como parar de ser o espelho do mal no mundo e começar a ser o espelho do bem, espelho de Deus, espelho do equilíbrio? Não é você agradar a todo mundo. Não é sobre você ter uma boa imagem ou uma boa reputação. É sobre você seguir a verdade e você ser a verdade, você ser verdadeiro. E como ser verdadeiro hoje, no mundo que gosta da mentira, no mundo que abraça a mentira, no mundo que gosta tanto da mentira que quer que essa mentira seja verdade, no mundo que corre atrás das mentiras, das coisas fúteis, das coisas mundanas. Qual a diferença daquela época pra gente agora? A diferença é que aquela época não tinha tanta tecnologia para promover a perversão do espírito e da alma quanto tem hoje. Mas os problemas continuam sendo os mesmos. Vamos parar para pensar e refletir.
Assistam a série, eu recomendo. Reflitam e mude dentro de vocês. Assistam a série com o coração. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.